Enquanto isso, vamos falar do PIB, que foi divulgado hoje do primeiro trimestre, com expansão de 1,2%, né, superou as expectativas do mercado financeiro, a composição mostrou um aumento dos investimentos, a taxa de investimento chegou a 19,4%, o dado negativo ficou com o consumo das famílias, que caiu 0,1%, e o consumo do governo, também em queda, aí em todas as comparações em relação ao mesmo trimestre do ano passado, em relação ao acumulado de 4 trimestres, mas nós tivemos aí uma retomada dos vários setores com uma variação positiva em relação ao trimestre de fechamento de 2020. E para falar sobre isso, nós estamos em contato agora com o Samuel Pessoa, que é pesquisador da Julius Baer Family Office e também do FGV IBRE. Samuel, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Oi, Samuel. Vamos falar então desse PIB que surpreendeu. A gente sabe que a economia ainda está sofrendo as consequências da pandemia, a gente vê essa questão do consumo das famílias, mas eu queria saber qual a avaliação geral que você faz, porque eu já vi aí alguns anúncios de revisão para cima, novamente, da projeção de fechamento deste ano. Você acha que esse PIB garante essa nova revisão? Aí depende de revisão de onde, né? Tem que ver de onde cada pessoa parte. Eu já trabalhava com um PIB de 4,5% esse ano, e nós tínhamos números parecidos com os números que foram divulgados. Então, para mim, a divulgação foi até um pouquinho negativa, porque o consumo veio mais fraco do que nós esperávamos, e houve um acúmulo de estoques um pouco maior do que se imaginava. O investimento veio forte, mas uma parte do investimento é acumulação de estoques. Então, a leitura é boa, é uma surpresa positiva, a economia brasileira está retomando, ela mostrou muita resiliência nesse primeiro trimestre, foi um período em que a segunda onda bateu forte, ela demonstrou que sentiu pouco a segunda onda, isso gera um certo otimismo, mas, de fato, o consumo, tanto o consumo do governo, mas principalmente o consumo das famílias, veio um pouco mais fraco, mostrando até contra o que eu achava inicialmente, mas que a renda das famílias foi afetada um pouco pelo fim do auxílio emergencial e a continuidade da pandemia, então o consumo foi um pouco mais baixo, né? Mas, somando tudo, é um crescimento expressivo, né? 1,2% contra o trimestre anterior. No início do ano, em janeiro, quando abriu o ano, a nossa previsão era de crescimento negativo no primeiro trimestre. Então, daquela perspectiva, o resultado foi muito bom, sim. Agora, Samuel, tem uma relação também com o cenário externo, né? Nós tivemos aí a agropecuária, desde o ano passado, apresentando uma performance positiva. Isso se confirmou agora também no balanço anunciado hoje, referente ao primeiro trimestre. A agropecuária com expansão de 5,7% na comparação com o fechamento do ano passado, 5,2% com o início do ano passado e 2,3% no acumulado, né? Isso tem a ver com o retorno financeiro de exportações, tem um dinamismo maior por aí, não é? Não, o Brasil cresce bem o tempo todo na agropecuária. A agropecuária não sentiu a grande crise brasileira de 2014 a 2016 e ela não sentiu a crise da Covid, mesmo porque essa crise da Covid veio junto com um período em que a demanda por alimentos subiu muito, né? Tem uma escassez de ração animal, em função do aumento muito grande na China da demanda por ração para o rebanho suíno dela. Na minha conta, do ano passado para esse, a demanda por ração animal subiu uns 8%, né? Então é muita demanda por soja, muita demanda por milho, e isso acaba ajudando muito o agronegócio, a agropecuária brasileira. Mas aí tem indústria extrativista também com minério de ferro, né? Também, aí está mais associado à Covid, porque esse aumento da demanda da ração animal não está associado diretamente à Covid, foi um processo de mudança tecnológica lá nos rebanhos suínos, que eles usavam muito resto de alimento, de comida para alimentar as pessoas e passaram a alimentar os suínos com ração animal. Aumento da demanda de aço, não. A China cresceu muito ano passado, apesar de todos os problemas sanitários, ela voltou forte e ela voltou com muito estímulo ao investimento, né? E o estímulo ao investimento gerou um aumento de demanda por minério de ferro. E tem, na verdade, essa demanda por minério de ferro é um pouco
não é só a China, o mundo todo com a Covid, né? O que aconteceu com a Covid? A gente ficou em casa fechado. Todo mundo em casa fechado, as pessoas reformaram suas casas, as pessoas compraram um carro para usar menos o transporte público, as pessoas compraram novos computadores, TV tela plana, as pessoas reequiparam as suas cozinhas, porque ficou todo mundo em casa cozinhando. Isso gerou uma enorme demanda por bens de consumo duráveis, enorme. Um monte de gente comprou bicicleta porque não pode mais fazer seus exercícios físicos nas academias. Né? E esse foi um fenômeno, a gente pode achar que não é muito importante, é uma demanda aqui ao colar, como que isso mexe a economia mundial, mas quando esse aumento de demanda por bens de consumo durável ocorre em todos os países do mundo simultaneamente, você tem um excesso de demanda. E aí toda a cadeia produtiva da indústria de transformação, ela está com excesso de demanda e está com carência de matéria-prima. E o aço é uma matéria-prima importante da indústria de transformação. Agora, Samuel, nós temos também nessa questão das relações do setor externo, as exportações de bens e serviços tiveram um crescimento de 3,7% nessa composição do PIB, enquanto a importação cresceu 11,6% em relação ao fechamento do ano passado. E isso muita gente relacionou ao aumento dos investimentos em geral, não é? Essa taxa de investimento que cresceu. Você acha que tem essa relação, esse aumento de exportações? Tem uma relação muito forte, Denise, entre investimento e importações. O investimento ele tem um conteúdo de bens importados maior do que o consumo. Quando a economia cresce e o crescimento do investimento é maior do que do consumo, que foi o caso nesse primeiro trimestre, importação bomba. Tá? Isso sempre acontece. Que não é a importação para consumo, senão faria diferença nesse dado que nós tivemos geral em relação ao PIB, não é? Exato, é importação de máquinas e equipamentos. Perfeito. Agora você vê a continuidade, porque a gente tem visto o mercado renovando essas projeções, você até falou que você já estava com mais otimismo, mas hoje nós tivemos algumas instituições aí falando em até 6% de crescimento. 5% na semana passada nós já tínhamos vários analistas falando, não é? Qual que é o fôlego dessa retomada que a economia mostrou? Eu não vejo números tão fortes assim. O número que nós temos hoje em dia é 4,5%. Teve uma nota ruim nessa divulgação, que foi uma acumulação de estoques grandes. Né? Quando acumula estoques, isso em algum momento é devolvido. E a indústria de transformação ela já teve um crescimento levemente negativo contra o quarto trimestre. A indústria está forte, se eu comparar a indústria nesse primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, ela está quase 6% acima, então não tem nenhum problema grave. Mas a gente sabe, como eu falei para você, uma parte grande dessa recuperação é esta demanda muito forte por bens duráveis que surgiu no mundo todo. Ora, bens duráveis, Denise, a gente não compra todo mês, né? Não compra carro todo mês, não compra TV de tela plana todo mês, não compra bicicleta todo mês e assim sucessivamente. Né? Então, você tem um boom de investimento, um boom de crescimento de demanda por bens de consumo durável, e isso uma hora desaparece. Né? Então, eu enxergo à frente, eu não sei se é este ano ou o ano que vem, mas eu vejo uma desaceleração da indústria. Então, para que o crescimento esse ano continue forte, e eu acho que ele vai ficar forte, mas eu não estou com números tão otimistas assim, é necessário que a vacinação avance, porque vai ter que haver uma troca de bastão em algum momento no segundo semestre desse ano. Que troca de bastão é essa? A indústria de transformação vai desacelerar, porque a demanda por bens de consumo durável não continuará tão forte como ela esteve até agora. Então vai ter uma desaceleração da indústria de transformação e o setor de serviços tem que vir forte. Principalmente dois setores que vieram muito fracos, que foi o serviço da administração pública, né? As escolas ainda não voltaram plenamente, mas também outros serviços, veio bem fraquinho. Outros serviços que é 15% do PIB, Denise, é muita coisa. Isso representa, que abarca outros serviços? Toda a parte de turismo,
entretenimento, tanto ligado à área de cultura como ligado aos esportes, alimentação fora do domicílio e outros serviços pessoais, corte de cabelo, coisas dessa natureza. Esse setor é um setor muito importante, é um setor que emprega muito. E enquanto esse setor não voltar, a economia não vai normalizar, mesmo que o PIB esteja forte, porque o desemprego vai estar muito, muito alto. Então, para normalizar a economia, a gente tem que normalizar esse 15% do PIB, um sexto do PIB, que é outros serviços. Isso só vai acontecer se a gente avançar no cronograma de vacinação. E essa passagem de bastão é que eu acho que ainda é um risco grande para esses cenários mais otimistas. Quando a indústria de transformação estiver lá na frente, desacelerando, se nós não avançarmos no cronograma de vacinação, não vai ter clima, não vai ter condição de normalização desse importante setor que é outros serviços. E aí é possível que a recuperação em gripe falhe no segundo semestre desse ano. Agora, Samuel, a indústria de transformação ainda enfrenta esse problema de escassez de insumos, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Você falou de estoques, mas a gente tem, por exemplo, a indústria automobilística, algumas montadoras até interrompendo a produção por falta, né, de insumos. Sim, esse é um problema que a gente tem observado. Meu colega Luísio Campelo, do Instituto Brasileiro de Economia, que conduz a sondagem da indústria, na sondagem da indústria de abril, ele fez essa pergunta para as indústrias sobre a falta de matérias-primas, e 25% dos entrevistados dele reportaram algum problema com matérias-primas. Tradicionalmente, essa questão tem resposta positiva, com algum problema em matéria-prima, só 5%. Então, de fato, a gente está num processo a gente está vivendo uma escassez de matéria-prima muito grande na indústria de transformação. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nunca antes visto dessa intensidade. Esse fenômeno não é um fenômeno só brasileiro, Denise, é um fenômeno universal. E, como eu disse, ele deve-se ao fato da Covid ter gerado uma demanda por bens de consumo duráveis no mundo todo ao mesmo tempo. E aí o setor produtivo não consegue responder imediatamente. A impressão nossa é que essa falta de matéria-prima e o cronograma de produção das empresas normaliza até o final do ano. Por isso que é verdade que talvez aquela troca de bastão que eu mencionei, a indústria de transformação saindo um pouco de cena e outros serviços aumentando a sua produção, talvez ela ocorra mais no final do ano ou início do ano que vem. A gente não sabe direito quando isso vai acontecer, e se essa troca de bastão ficar mais para frente, isso é uma boa notícia, porque dá tempo de vacinar a população e de não haver aquele problema de continuidade no ciclo de retomada da economia após o choque imenso que a gente sofreu lá no segundo trimestre do ano passado. É exatamente isso. A gente comemora o fato de a economia ter mostrado essa resistência, um dado do PIB melhor do que se esperava, pelo menos na média das projeções. Agora tem ressalvas. Estamos saindo de uma crise muito pesada que produziu desorganização, então é preciso observar bem esses pontos aí para se ter aí a perspectiva de uma continuidade mesmo dessa recuperação. Eu agradeço muito a participação do Samuel Pessoa, que é pesquisador da Julius Baer Family Office e do FGV IBRE. Samuel, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado a você. Até logo.